Fala galera do YouTube que gosta de matemática, beleza? Aqui quem fala é Diego Salles do canal Eu Vou Aprender Matemática e hoje eu trouxe as propriedades de radicais. Vou falar sobre de todas as regras que envolvem radicais. Raiz quadrada, raiz cúbica, tá bom? Então, assista essa aula aqui até o final, para futuramente você fazer os exercícios mais tranquilos e ficar fera em radicais. Vou falar todas as propriedades, ok? A primeira propriedade quer dizer o quê? Eu vou dizer o que está escrito no livro, depois eu vou traduzir para você. Dados A, um número real, e N, um número natural. Temos que, se N é ímpar e maior que 2, raiz de N com A elevado a N é igual a A. Traduzindo, quando o radicando, que é o número que está aqui dentro, tiver um expoente, e esse expoente for igual ao índice, você pode cortar a raiz. Olha só esse exemplo aqui. Raiz cúbica de 4 elevado ao cubo. Você simplesmente vem aqui, ó, quando o índice e o expoente do radicando for igual, você simplesmente vem aqui, ó, corta, acabou, e o resultado é 4. Essa dica é útil para você ganhar tempo, viu, pessoal? Então, repetindo, quando o radicando tiver um expoente e ele for igual ao índice, você simplesmente corta a raiz. Tudo bem? Olha alguns exemplos que eu separei aqui, ó. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Corta, o resultado é 13. Raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado. Lembrando que aqui não tem índice, mas é como se tivesse 2. Você vem aqui, corta o índice, corta o expoente, a resposta deu 2. Raiz quinta de 32 ao quadrado. O cara transformou 32 em 2 elevado à quinta, cortou 2. Raiz cúbica de menos 3 ao cubo, corta, resultado é menos 3. Segunda propriedade. Olha o que está escrito no livro. Dado A e B, números não negativos e N, um número natural maior que igual a 2, temos que se eu tiver uma raiz e os dois estiverem multiplicando, se você quiser, você pode calcular as raízes separadas no mesmo índice. Olha só, raiz de 4 vezes 9. Você pode multiplicar os dois números aqui, que dá 36, ou você pode calcular a raiz de 4, depois calcular a raiz de 9 e multiplicar o resultado, que vai dar o mesmo resultado. Aí você calcula ou dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, do jeito que você achar melhor. Quando tiver uma multiplicação dentro da raiz, você pode multiplicar e depois tirar a raiz, ou você pode calcular as raízes separadas e depois multiplicar. Olha esses exemplos aqui, ó. Raiz de 3 vezes 7. É a mesma coisa de calcular a raiz de 3 vezes a raiz de 7. Raiz quarta de 2 vezes 3 vezes 7. Você pode separar as 3 e calcular separado. A mesma coisa aqui nos outros exemplos. Tudo bem? Terceira propriedade. Quando você tiver uma fração dentro do radical, você também pode calcular, se quiser, separado. Olha só, raiz de 4 nonos deu 2 terços. Você pode calcular a raiz de 4 primeiro, depois a raiz de 9 em segundo. Vai dar o mesmo resultado. É opcional, não é obrigatório. Você faz se você quiser. Olha os exemplos aqui, ó. Raiz de 3 sétimos é a raiz de 3 sobre a raiz de 7. Raiz cúbica de A elevado a 5 é raiz cúbica de A elevado a 5 em cima. Raiz cúbica de B ao cubo, aqui corta os dois, fica só o B, ó, para simplificar a questão. Tudo bem? Lembrando que é opcional, não é obrigatório. Você pode fazer se você quiser. Quarta propriedade, já falei. Bom, já falei não. Se você quiser multiplicar o expoente e o índice por algum número que você quiser, você pode tanto multiplicar quanto dividir. Para que serve isso, Diego? Para você deixar o índice igual ou para você simplificar o radical. Então, qual que é a quarta propriedade? Se você quiser, você pode multiplicar o índice e o expoente do radicando por um número, ou você pode dividir por um número, pelo mesmo número. Olha só, raiz cúbica de 5 elevado a 3. Eu multipliquei o índice por 2 e o expoente por 2. Tem que ser pelo mesmo número. Aí, ó, deu raiz de 6. Raiz sexta de 5 elevado a 6.
Tudo bem? Aqui estão alguns exemplos, ó, raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Se eu quiser, eu posso multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número. Tem que ser pelo mesmo número. Bom? Raiz quadrada de 3 elevado a 25, ele multiplicou aqui o índice por 2 e o expoente por 2. Isso aqui é a mesma coisa de raiz quarta de 3 elevado a 50. Quinta propriedade, quando tiver mais de um radical em um número. Aqui, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Aqui, ó, você pode multiplicar os índices. Tudo bem? Então, aqui tem 3, aqui tem 2, é a mesma coisa de raiz sexta de 64. Quando tiver dois radicais em um número, você pode multiplicar e deve multiplicar os índices. Bom? Olha esses exemplos aqui, ó. Raiz quadrada da raiz cúbica de 3. Multipliquei os índices, ó, 2 vezes 3, raiz sexta de 3. Raiz cúbica da raiz quinta de 7. Multipliquei os índices, ficou raiz 15ª de 7. Aqui é a mesma coisa, ó, raiz quinta da raiz terça de 2, multipliquei os expoentes. Raiz quarta da raiz quadrada da raiz cúbica, multipliquei os 3, ó, 4 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 24. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Dê um clique aqui para assistir essa aula, porque ela pode ser interessante para você. Clique aqui para se inscrever no canal. E aqui você tem todo o conteúdo do 9º ano, ok? Um abraço e até a próxima!